Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amados, eu convido os irmãos que estão em casa, aos que estão aqui também para se colocar, os que estão aqui para se colocar de pé, os que estão em casa para curvar suas frontes em oração, para nós falarmos com o Senhor e pedir que Ele receba o nosso culto de hoje, amém? Vamos falar com Deus nesse momento então. Amado Deus, soberano Pai, graças te damos a Deus por tudo que és em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido tão maravilhoso para conosco, mesmo sem que mereçamos, Pai Santo, as Tuas graças. A Tua graça tem sido derramada sobre nós de uma forma incompreensível, Pai Santo, pois sabemos que não merecemos. Por isso te adoramos, ó Deus, porque Tu nos amaste antes mesmo que nós, Pai Santo, pudéssemos devolver esse amor. E hoje aqui estamos, Pai Santo, para devolver a Ti um pouco do nosso tempo, te pedindo, Senhor, que Tu recebas o nosso louvor, que Tu aceites o nosso louvor e que a nossa oração chegue a Ti, Senhor, e que Tu inclines os Teus ouvidos e ouça a nossa oração. Que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, que o Teu Santo Espírito, fazendo-se presente no nosso meio, abra o nosso entendimento e ensine-nos, Pai Santo, tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje. Em Cristo Jesus te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amados, vamos agora então louvar o Senhor com o nosso irmão Júnior, amém? Cumprimento também a todos com a paz do Senhor Jesus. Eis a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Eis a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo
tua glória, Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que hino poderoso de se cantar, na verdade. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Louvado seja o nome do Senhor, que nos libertou, que nos transformou e que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em João 14. Convido os irmãos aqui na congregação a se colocar de pé para fazermos a leitura introdutória, então. João 14, do 1 até o 15, amém? Irmãos, eu vou ler porque certamente haverá diferença de traduções. Assim diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou para preparar-vos lugar.
E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Aleluia. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, porque tu te destes a conhecer a cada um de nós. Agradecemos, Pai Santo, pela morte vicária que tu sofreste na cruz. Morte, Senhor, que tomando o nosso lugar, tomou também, Senhor, as nossas dores, nossas aflições, o nosso pecado. Por isso te agradecemos, Senhor, pois sabemos que de nós mesmos nada podemos. Por isso confiamos a Ti toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso intelecto, tudo que temos colocamos nas Tuas mãos, pois sabemos que em Ti somos mais que vencedores, mas sem Ti nada somos. Em Cristo Jesus te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Quero convidar então os irmãos para se assentar. Quero convidar então para a primeira oportunidade de hoje o diácono Willipe. E a você que está em casa, muito em breve a gente também vai dar oportunidades a quem está em casa também. Muito em breve, se Deus assim permitir. Aleluia. Salve os irmãos, capazes do Senhor. Irmãos, vou deixar uns versículos em Salmo 105, que a palavra do Senhor diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos e seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Glorificai no seu santo nome e alegre o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Somente até aí. Irmãos, a gente damos graça por nós estarmos hoje cultuando ao Senhor, podermos vir à casa do Senhor. Muitos têm passado por um momento difícil, não têm chegado à casa do Senhor e têm entrado em desespero. Mas graças seja a Deus, o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos na casa dele. Igrejas, graças a Deus, têm nos concedido a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Esses dias, meditando lá na minha casa, eu disse à minha esposa: tanto medo há no mundo de perder sua vida. Medo maior nós teremos de perder a nossa vida sem estar em Jesus. Perdermos a nossa vida sem estar em Jesus é uma morte para sempre. Nós estarmos na presença do Senhor, buscando a Deus, nós podemos perder a nossa vida aqui
mas nós vamos ganhar a vida eterna, que está com o Senhor. Então, essa noite, fico alegre de estar cultuando com os irmãos, podendo estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos aqui, e dos que estão em casa também, e que o Senhor possa nos conceder mais oportunidade, e que a cada dia Ele venha fazer sua obra em nossas vidas, e nos fortalecer a cada dia, porque o mundo pode estar em desespero, mas o Senhor é o único que traz consolo, paz aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, Senhor Jesus. Amém. Convidar então agora também, para ter uma oportunidade com a gente, a nossa irmã Francisca. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou louvar o Senhor da harpa 688. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Convidar então agora o irmão Ângelo. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Vou louvar o Senhor com o hino 169 da harpa. Que os irmãos me ajudam. Que esse hino ele fala um pouquinho da nossa história.
que um dia éramos uma ovelha desgarrada do aprisco. Um dia nós andávamos perdidos, vagando, sem destino e sem rumo para a nossa alma, para nossas vidas. Mas o Senhor, Ele veio e nos resgatou. Nós permitimos para que Ele viesse nos resgatar. Então é um hino que eu acho muito lindo. Eu quero que os irmãos me ajudem a louvar Ele. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te chamar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Esse hino é uma pregação, né, pastor? É uma pregação. Que assim Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade. É verdade, irmãos, é uma pregação mesmo. Primeiro diz que eu andava longe dos caminhos do Senhor, e eu não perguntava, nem queria o amor dele. Depois não pensava no juízo, nem na minha perdição. Minha alma não estava nem um pouco preocupada pela eterna perdição ou salvação. Mas adiante a gente vê que um dia a gente, cansado do pecado, vai aos pés do Salvador. E aí a gente sente verdadeiramente cair um fardo de tristeza e dor. Porque a alegria a gente só tem no nosso Senhor. E aí por fim a gente vê como é maravilhoso pertencer a esse Senhor Jesus.
ter a graça e o repouso, e aí a gente não quer mais sair dos pés da cruz. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias: por que Jesus me ama? Por quê? Eu não mereço, primeiro, eu não mereço. Segundo, não há nada em mim que o Senhor possa querer. Mas um dia Ele olhou para mim, eu achei graça aos olhos do Senhor, fui escolhido por Ele para filho, para ser adotado por Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Convidar aqui então à frente agora para louvar também, ou para dar uma palavra à nossa irmã Beatriz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou estar lendo em Salmos 34, a partir do versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Irmão Gilson com a palavra. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Está lendo aqui em Salmos simples. E nem detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E a sua lei medita dia e noite, pois será como a ave plantada junto às ribeiras das águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas também as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como a gente está em número muito reduzido, infelizmente por conta da situação que nós vivemos, vamos então já passar vamos chamar o irmão Júnior novamente para louvar, para tirarmos dízimos e ofertas, e na sequência a palavra, amém? Sobre as nuvens lá no céu, a promessa quando menos se espera,
se realizará. E a verdadeira vida, enfim, vem trazer pra mim a sua paz. Buscar enquanto o tempo te der tempo, e esperando firmado na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, lá será melhor do que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz que iluminará é o Rei. Sobre as nuvens lá no céu, a promessa quando menos se esperar, quando menos se preparar, sonho lindo se realizará. E a verdadeira vida, enfim, vem trazer pra mim a sua paz. Buscar enquanto o tempo te der tempo, esperando firmado na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, mas será melhor que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz iluminará é o próprio Rei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria podermos estar nesta noite reunidos aqui, ainda que num número pequeno, cultuando ao Senhor, adorando o nome do Senhor e também tendo a companhia, dos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Neste momento eu quero convidar aqueles que aqui estão a se colocarem de pé para nós orarmos. Aqueles que estão em seus lares, curve a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos concedido de trazermos à sua casa os dízimos e as ofertas, bem como também pedimos ao Senhor que venha continuar nos falando nesta noite, neste momento, através da sua palavra, aquilo que Deus tem reservado ao nosso coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta tão gloriosa oportunidade
de podermos nos reunir na tua presença, aqui na tua casa, Senhor, cultuando a ti, adorando e bendizendo o teu santo nome. Quão agradável é, Senhor, estar na tua presença, quão maravilhoso é estar aqui na tua casa, oferecendo um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Senhor, também de maneira semelhante, os nossos irmãos que se acham em seus lares, também, ó Pai, reunidos ou unidos neste propósito de oferecermos o culto a Ti, de adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Senhor amado, também nesta noite, é com alegria que a Tua igreja traz ao Senhor, oferta ao Senhor os seus dízimos. Senhor, as suas ofertas trazem à Tua casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba como expressão de louvor, como expressão da nossa gratidão a Ti, pois reconhecemos, ó Pai, que toda bênção, que todo cuidado, que toda boa dádiva procede do Senhor. Como disse teu servo Davi, aquilo que nós recebemos das tuas mãos é que nós ofertamos a ti, porque nós de nós mesmos não temos nada para oferecer ao Senhor. Portanto, ó Pai, receba os dízimos e as ofertas da tua igreja nesta noite, como expressão de louvor, de gratidão a ti, por todo este cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Pai amado, também nesta noite nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Agora, Senhor, através do teu servo, irmão Neemias, que estará trazendo a tua mensagem, a tua palavra ao nosso coração. Senhor amado, capacita o teu filho, que as tuas palavras estejam nos lábios do teu servo, que a tua mensagem alcance o nosso coração. É o que nós te pedimos, já agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, de pé como estamos, ainda em João, capítulo 14. Nós não vamos ler tudo novamente, obviamente que não. Nós vamos ler apenas... Agora nós vamos ler apenas os versículos 11, 12, 13 e 14. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das obras, das mesmas obras. Em verdade vos digo, ou vos asseguro, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é algo muito grandioso quando nós vamos para as Escrituras e começamos a buscar entendimento de um determinado assunto. Hoje pela tarde, enquanto eu buscava um pouco mais a respeito dessa passagem, muita coisa veio ao meu coração, mas o mais gostoso de tudo, irmãos, é quando a gente mergulha na palavra e se coloca naquele lugar, se coloca ali junto com João. João, que era conhecido como o apóstolo do amor, João, que era conhecido como o apóstolo mais querido, mais amado ali por Jesus, um dos mais afetuosos. Ele era também um homem muito, ele era muito racional, mas acima de tudo ele era um homem muito, mas muito dedicado à palavra. Os evangelhos são divididos e cada um deles explica a passagem de Cristo na terra de uma maneira diferente. E João, quando ele vem falar a respeito de Cristo, ele já começa dizendo, olha, Jesus Cristo é Deus. João Batista, lá no capítulo 1, quando ele começa, ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele já está falando, Jesus Cristo é Deus. Havia naquele momento, havia naquela época, uma briga muito grande entre grandes pensadores daquela época, e acredita-se que
que todos os apóstolos já haviam morrido, menos João. Acredita-se que quando João escreve essa epístola, a maioria dos apóstolos já havia morrido. E todas as epístolas que foram escritas de uma forma diferente. E quando chega em João, a gente nota o amor que João tem pela palavra, mas não apenas isso. A maneira como João tenta falar a respeito da divindade de Cristo, porque naquela época, sem os apóstolos, ou sem parte deles, porque João ali estava, começou-se a criar mitos a respeito de Jesus. Um deles, que Jesus era um anjo. Outro deles, que Jesus não poderia ter sido Deus, porque toda matéria é má. Então, vindo à terra, ele se tornou mal. E tudo isso começou a confundir a cabeça, inclusive, dos cristãos. E João, muito usado pelo Espírito Santo de Deus, começa a escrever as suas cartas. A sua carta, perdão. E quando ele começa a escrever, sua carta não, a sua epístola, né? Quando ele começa a escrever o Evangelho segundo João, já ia falar João Batista, ele começa a mostrar então para aquele povo o seguinte: parem com essa bobeira de achar que vocês sabem alguma coisa de Jesus Cristo, porque nós que estivemos com ele, não sabíamos. E é sobre isso que nós vamos falar a respeito hoje, irmãos. João 14:1, em algumas versões, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não aflija o seu coração, nem não deixe seu coração aflito. Jesus garante que ele vai voltar. Jesus garante que acalma a tempestade. Jesus garante que todos os problemas vão cessar. Mas ele diz: não agora, não agora. O que Jesus diz para cada um daqueles homens e mulheres daquela época é: não fiquem preocupados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Os homens daquela época, eles eram muito apegados à religiosidade. E uma religiosidade crescente, porque já vinha de longos séculos, 4 séculos de silêncio de Deus. A religiosidade existia, o sacrifício existia, o estudo da palavra existia, mas Deus não falava mais com o povo. E o povo não estava nem um pouco preocupado com isso. Até que de repente aparece João Batista. Não é o mesmo, óbvio. E João Batista, um homem diferente de tudo que todos eles viam, começa a falar a respeito do reino, de arrependimento. E aí começam a falar: João, você é o Messias? Ele fala: não, não sou o Messias. Lembra lá que Isaías falou: voz que clama no deserto? Então, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu vim apenas aplainar os campos para aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias. E Jesus Cristo, quando vem até João, João olha para ele e fala: não, eu não vou te batizar de jeito nenhum. Irmão, se Jesus Cristo viesse hoje à terra, o homem diria: Jesus é da minha igreja. Quer ver? Ele vai vir para a minha igreja. O homem hoje não se preocupa mais em dizer: eu não sou digno de Jesus. O homem hoje se preocupa: Jesus é digno de mim? É assim que o homem pensa hoje. Será que Jesus Cristo é digno de mim? Não, peraí, eu estudei teologia durante 7 anos. 7 anos? Os homens estudaram 3 anos e meio com o maior teólogo de todos os tempos. E ele fala que, cara, a gente não entendeu nada do que ele ensinou. Foi preciso que o Espírito Santo abrisse os nossos olhos. Portanto, estudar apenas não era o suficiente. E aqueles homens passaram 400 anos estudando, passando de geração em geração, é claro. E nada de diferente acontecia. E quando Jesus Cristo começa a falar com os apóstolos, Judas já tinha saído para entregá-lo. Judas já tinha saído para buscar eu não sei se, não é uma legião, porque seriam muitos soldados, para buscar alguns soldados para levar Jesus Cristo preso. Então Jesus aproveita aqueles poucos momentos que ele ainda tem com os discípulos
para explicar mais sobre o Evangelho para eles, sobre a vida dele com eles. E aí ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E aí no segundo versículo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor diz que vai preparar lugar para cada um de nós. Mas aí mais adiante, irmãos, ele diz que vai preparar lugar, mas eu não me lembro agora se é João mesmo que diz, é Jesus mesmo quem diz, que o mundo, que a casa que nos espera já está preparada desde a fundação do mundo. Então como é que ele foi preparar-nos um lugar? Isso eles não estavam entendendo, e muitas vezes nós também não entendemos. Espera aí, a Bíblia está se contradizendo, esse é o problema. O reverendo Augusto Nicodemos estava explicando isso, e ele diz o seguinte, de uma forma bem mais didática, ele diz o seguinte, quando Jesus diz, eu vou preparar-vos um lugar, ele está dizendo, olha, eu vou ser levado daqui para a cruz. E na cruz, o que está te esperando desde a fundação do mundo, vai ser liberado para você. Porque agora, por enquanto, você não tem acesso ao Pai, você não tem acesso a nada. E eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, eu vou voltar, vou buscar vocês para mim mesmo. Então a cruz é tudo que nós precisávamos, era tudo que eles ali precisavam, a cruz é tudo que nós precisamos o tempo todo. E muitas das vezes o que nós precisamos, nós procuramos, não é a cruz. Tudo que nós procuramos é o caminho mais fácil. É mais fácil eu chegar numa igreja onde eu seja melhor tratado. Não, eu quero agora que o pastor me dê a oportunidade de cantar na igreja, porque eu sou um bom cantor. E aí, o pastor não me deixa cantar, eu fico bravo e vou procurar outra igreja. Eu estou cantando para quem? Para Deus ou para mim mesmo? Ou então, eu vou me tornar um pastor. Então eu tenho que chegar numa igreja onde o pastor vai me transformar em diácono, depois em presbítero, em co-pastor, depois em pastor. Espera aí, o que eu estou fazendo? A obra de Deus ou a minha obra? Portanto, vou preparar-vos um lugar. A cruz é a preparação para cada um de nós podermos nos achegar a Deus. A morte de Cristo na cruz nos deu, portanto, a oportunidade de nos achegar ao Pai, como nunca antes nenhum daqueles homens. Nosso pai Abraão não pôde chegar a Deus de tal forma. Nosso pai Abraão foi forte, né? Ele, portanto, falava de preparar a entrada que estava fechada pelo véu da lei. Lei essa que falava a respeito dele. Toda a lei, quando nós vamos ver, toda a lei fala de Cristo. O tabernáculo fala de Cristo. Enfim, desde o Pentateuco até o Apocalipse, toda a Bíblia fala de Cristo. Versículo 3, e quando eu for, versículo 3 diz, e quando eu for, e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E quando eu for, e os homens que estavam ali, os discípulos não sabiam, quando ele vai? Era daqui a pouquinho, quando os homens viessem para levá-lo para a cruz. E ele promete, vou levar vocês para mim mesmo. Irmãos, vamos pensar, ele não falou isso apenas para eles, ele falou para cada um de nós, para cada um de vocês que está em casa ouvindo. Ele prometeu que nos buscaria, ele disse que iria voltar para nos levar para si mesmos, para si mesmo. E se ele promete para voltar, para nos levar para viver com ele para sempre, imagine a maravilha que vai ser vivermos em Cristo para sempre. Não dá para imaginar a maravilha que seria isso. Uma vez que nós nos acostumamos a viver com tudo que temos aqui, a gente pensa, o que é melhor do que
ter internet ilimitada? O que é melhor do que chegar em casa e ter 300 canais de televisão? O que é melhor do que ter jogos, milhares de jogos à vontade na televisão para ver, ou mesmo para jogar? O que é melhor do que ganhar bastante dinheiro no meu emprego? Irmãos, nada disso faz o menor sentido quando nós olhamos para a cruz. Porque a cruz fala de renúncia. A cruz fala de largar tudo que temos. Cristo, Ele saiu de sua glória. A glória eterna de Cristo foi abandonada por mim e por você. Quando Ele vem à terra, Ele se transforma em homem, ainda que Deus se transforma em homem, sofre as mesmas dores que eu e você. Tenho certeza que se Ele topasse o dedinho mindinho numa pedra, Ele sentiria a mesma dor. Ele certamente ficaria com aquela dorzinha no dedinho do pé por um bom tempo. Ele sentiu as nossas dores, a mesma fome que eu e você sentimos, Ele sentiu no deserto. Só que a diferença entre Cristo e nós, amados, talvez uma das maiores, óbvio, né? Uma das maiores diferenças entre Cristo e nós, amados, é a entrega total do homem, Jesus. Jesus, enquanto homem, Ele se entregou de tal forma que Ele não passava um dia sem orar. O tempo todo Ele estava orando. Muitas das vezes nós passamos dias, plural, sem orar. O problema é que quando a gente fica 2 dias sem orar, a gente já nota a distância que está de Deus. Quando Ele olha para nós, quando Cristo olha para nós da cruz, quando a gente consegue imaginar Cristo na cruz olhando para cada um de nós, a gente imagina, o que será que Ele está dizendo com aqueles olhos? Porque nós não conseguimos compreender esse amor. Por que um homem tão bom, tão bondoso, tão livre de pecado, morreria por mim que não valho nada? Pedro, negando Cristo 3 vezes, talvez seja um dos maiores exemplos de como nós somos. Viveu com Cristo, comeu com Cristo, andou com Cristo, falou com Cristo, mas negou a Cristo. Assim somos nós. Muitas das vezes a gente está achando que está fazendo tudo certo. Mas acontece que o fazer o certo não é fazer do nosso jeito. É fazer do jeito que Ele nos manda. E muitas vezes fazer do jeito que Ele nos manda nos causa constrangimento, porque é difícil. Eu não consigo fazer o que Ele me manda. Consegue. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Sede meus imitadores, porque eu imitei a Cristo. Então nós devemos tentar isso. No versículo 4, aqui, hoje à tarde, eu ainda vi também o pastor Hernandes Dias Lopes fazendo a seguinte colocação a respeito do versículo 4, que diz: Vós sabeis o caminho para onde eu vou, e conheceis o caminho. Mas aí adiante, irmãos, ele fala no versículo 7, se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. Então por que Jesus Cristo diz que eles conheciam e depois diz que não conheciam? Exatamente porque Ele faz uma indagação que é na verdade uma provocação. Vocês conhecem o caminho, não conhecem? É como se Ele dissesse, eu ensinei para vocês. Vocês aprenderam, não aprenderam? Um exemplo que eu vou dar, irmãos. O pastor tem ensinado aqui o Apocalipse, a gente tem estudado muito, tem aprendido muito com o Apocalipse, já estamos no capítulo 16, se eu não me engano, e temos aprendido muito, e temos visto muito do que o livro nos ensina acontecendo. Mas, quando Cristo fala isso aqui, Ele está dizendo para os apóstolos, vocês deveriam ter aprendido. Lembra quando eu falei que João falou, olha, nós passamos 3 anos e meio com ele e não aprendemos nada. Vocês não são ninguém para julgar que conhecem a Ele. É exatamente isso que nós devemos pensar.
nós nunca vamos compreender a mente de Deus. Nós nunca vamos compreender o amor de Deus. Porque nem mesmo aqueles que passaram com ele conseguiram compreendê-lo direito. E aí, no versículo 4, ele diz: vós sabeis o caminho. E aí Tomé vem e fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Irmãos, aqui uma consideração que é importante fazer. Tomé, talvez seja dos apóstolos aquele que a gente mais joga pedra. Tadinho de Tomé, a gente mais joga pedra em Tomé. Ah, é ver para crer, eu sou igual a São Tomé, porque Tomé... Gente, pensem comigo, em todas as vezes que a gente vê Tomé falando, ele busca conhecimento em Jesus. Não, eu não creio, eu só creio se ele aparecer aqui. Aí Cristo aparece e fala: toca aqui, Tomé. Mas todos os outros ficaram ali: será que é ele, será que é ele? Alguém chegou e falou: eu não creio, a menos que ele apareça. E aí ele apareceu. Agora Tomé fala: Senhor, nós não conhecemos. Será que os outros não estavam pensando o mesmo? Pedro vira e fala: não, ó Senhor, eu vou contigo até o fim. E aí o Senhor vira para ele e fala: Pedro, você vai comigo até o fim? Hoje você vai me negar antes do galo cantar 3 vezes. Mas de jeito nenhum, Senhor. 3 vezes, Pedro, você vai me negar sim. Muitas vezes nós olhamos para Tomé e dizemos: Tomé era um homem fraco, e ele era, assim como Pedro era um homem fraco, assim como João era um homem fraco, assim como todos os outros apóstolos eram homens fracos. E por isso eles foram escolhidos, assim como cada um de nós, fracos que somos, mesquinhos. Nós somos, cada um de nós, pecadores, e merecemos a bondade de Deus. E ainda assim, Ele nos escolheu. Por quê? Porque Ele ama de uma forma que nós não compreendemos. Então, quando Tomé diz: Senhor, nós não conhecemos o caminho, o que o Senhor Jesus diz para ele é: você tem que buscar conhecer o caminho, Tomé. Diz o Senhor Jesus assim para ele. Talvez uma das passagens, um dos versículos mais lindos da Bíblia seja esse. Porque diz muito, irmãos, a respeito do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante de nós vermos essa passagem em que Cristo fala isso para Tomé, é que ele diz: olha, vocês não estão conhecendo o caminho porque vocês não estão olhando com os olhos espirituais. Quantas vezes hoje nós estamos na igreja com os olhos naturais? Quantas vezes as igrejas têm feito cultos naturais? Têm feito reuniões verdadeiramente? Quantas vezes o culto ao Senhor é trocado por reuniões de uma comunidade evangélica? Quantas vezes a gente não sabe de irmãos e irmãs que se encontram para louvar a Deus juntos, e esse encontro se transforma numa grande festividade, e isso é bonito. Mas a palavra nos ensina que tudo que formos fazer, devemos fazer para a glória e honra dele. E aqui nós vemos que os olhos espirituais de cada um deles ainda estavam fechados. De olhos fechados, de olhos espirituais fechados, eles não conseguiam ver quem era o caminho, onde estava o caminho. E Jesus fala: vocês sabem, porque vocês estiveram comigo, vocês viram o que eu fiz. Mas aí Tomé diz: não, mas a gente não conhece, Senhor. E o Senhor começa, portanto, a explicá-los. Mais uma vez, com amor, o Senhor Jesus começa a explicá-los. Eu sou o caminho, eu é quem levo vocês a Deus. Eu sou a verdade. Fora de mim, ninguém vai falar para você alguma coisa que você tem que acreditar. E eu sou a vida. Quando eu morrer, e você morrer por mim, fique tranquilo. A sua vida está assegurada em mim. Glória a Deus por isso. Às vezes nós precisamos ser sinceros, como Tomé,
e dizer: Senhor, eu não te conheço direito, dá-me a conhecer mais de ti. Às vezes nós precisamos ser sinceros quando estamos ainda começando a caminhar e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Às vezes nós, quando temos um bom caminho, caminhado ao lado de irmãos e tal, nós devemos também assim fazê-lo. Quando nós percebemos que nós não conhecemos a Deus. Foi assim comigo. Me batizei aos 15 anos e há muito tempo depois, quase aos 30 e tantos anos, é que eu fui perceber que eu não conhecia o Deus a quem eu servia. Foi necessário que o Espírito Santo agisse dentro de mim de tal forma que ele me transformasse verdadeiramente, porque até então apenas o homem Neemias estava fazendo alguma coisa, mas o espírito do Neemias não estava. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, na minha Bíblia tem uma explicação que eu achei interessantíssima. É curtinha, irmãos. Eu vou ler para os irmãos isso aqui. Por ser o caminho, Jesus é o nosso caminho ao Pai. Por ser a verdade, é a realidade de todas as promessas de Deus. Por ser a vida, une sua vida divina à nossa, tão agora como eternamente. Olha que lindo, irmãos. Por ser a vida, ele une a sua vida à nossa. Dá para entender o amor de Cristo por nós? Não dá. Mas é necessário que nós tentemos, porque esse amor é tudo de que nós precisamos. No versículo 6, portanto, ele diz isso. No versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Porque eles estavam ali e julgavam que Jesus Cristo seria o Messias, aquele que viria libertar o povo. Ok, mas Jesus Cristo já tinha dado mostras de que não seria daquele jeito. Tanto que Judas, talvez por isso tenha entregado Jesus. Não, a gente quer alguém que venha e cause uma revolução. Uma revolução que nós sabemos, hoje em dia, nós sabemos o que é que traz uma revolução, na verdade. Já naquela época, era o que Judas queria. Uma revolução. Assim como todo judeu naquela época já queria uma revolução também. Queria ser livre das amarras de cada um dos povos que os tomaram. Mas Jesus Cristo vem e diz: não, eu quero libertar vocês, mas espiritualmente falando. Mas eles não queriam isso. E mesmo os judeus que estavam com Cristo, cada um daqueles homens judeus ali, os apóstolos, os discípulos, que eram discípulos os mais achegados a Jesus, mesmo eles não estavam entendendo ainda. E o Senhor, sabendo que tem pouco tempo com os apóstolos ou com os discípulos, antes de ser entregue aos guardas, ele começa a ensiná-los, portanto, um versículo de cada vez. Nós vamos vendo o quão gradativamente ele ia se aproximando de dizer: meus queridos, eu vou morrer, e depois da minha morte eu vou voltar para vocês. Então, no versículo 8, Filipe vira e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. Apesar de ser uma palavra linda, ele está dizendo assim: olha, mostra-nos o Pai, que a gente não quer saber de mais nada. É lindo dizer isso. Mas se nós pararmos para pensar, ele estava dizendo: Senhor, tudo que você está falando é bonito, mas não basta para nós. A gente ainda quer ver. E aí a gente fala de Tomé. Filipe disse: Senhor, você é meu mestre, mas eu quero ver o Pai. Sem eu ver o Pai, eu não vou conseguir compreender tudo isso. E aí o Senhor Jesus Cristo vem e fala para ele: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Pois é, eles, como judeus, esperavam o Messias de uma forma diferente. E não é assim ainda hoje? Não é assim ainda hoje? Nós ainda hoje não esperamos que Jesus seja do jeito que nós queremos? Ainda hoje não tem gente que acha que Jesus Cristo deve ser aquele Papai Noel que faz todas as nossas vontades? Até porque tem um versículo em que ele diz que fará tudo o que nós pedirmos em nome dele. Daqui a pouco nós vamos entender esse tudo o que nós pedirmos. Acontece, meus irmãos, que a nossa vontade, quando cresce,
ela se sobrepondo à vontade de Deus, ela nos torna cada vez mais distantes dele e mais distantes até do que a eternidade. E quando Cristo vira então e fala: há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, Filipe, aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as obras. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a revelação, portanto, de tudo o que até então o homem conhecia a respeito de Deus. O homem conhecia a glória de Deus, que se manifestava, portanto, quando no deserto, por exemplo, a glória de Deus se manifestava para o povo, era de uma forma diferente. Mas quando Cristo vem à terra, a glória de Deus está manifesta em Cristo. Ele é a imagem da glória de Deus. E o homem não consegue ver isso. E João Batista, e João, ele vem dizendo isso também no seu evangelho. Ele era a luz e os homens não quiseram a luz. Ele veio para os que eram seus e os seus não o quiseram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o dom de serem feitos filhos de Deus. Isso porque nós não éramos filhos de Deus. É muito normal nós ouvirmos as pessoas dizerem: eu vou fazer isso ou aquilo porque eu também sou filho de Deus. Será? Sem Jesus na minha vida eu não sou filho de Deus, eu sou uma criatura de Deus. E somente um filho de Deus tem lugar à mesa de Deus. É necessário que nós estejamos atentos a isso. Lá em Colossenses 1:14, nós vamos ler o seguinte. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Irmãos, Paulo, quando vem dizer isso, ele simplesmente ratifica tudo que João veio dizendo. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer esse mesmo Jesus que eles conheceram. De uma forma diferente, mas conhecemos. Portanto, o que nós podemos compreender aqui é que nós devemos buscar conhecer mais o nosso Deus. Ainda continuando a nossa leitura, versículo 11 diz: crede quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, lembram-se de Lázaro? O que acontece quando Jesus Cristo permite que Lázaro morra? Chega alguém para ele e fala: Senhor, Lázaro está doente. E aí Jesus fala: bom, agora eu já sei. E aí os apóstolos: vamos lá ver Lázaro? Ele fala: vamos aguardar um pouco. E aí 4 dias se passam, Jesus chega lá, e Lázaro está morto, enterrado já. Como o pastor já explicou aqui uma vez, 4 dias era o tempo em que, aliás, 3 dias era o tempo em que as pessoas aceitavam, que os judeus aceitavam a ressurreição. A partir do 3º dia, só se o próprio Deus viesse à terra. Só mesmo se Deus viesse à terra, é que alguém poderia ser ressurreto a partir do 4º dia. Pois Cristo chega naquele lugar no 4º dia, e as irmãs dele falam: Senhor, já era, 4 dias, ele já está fedendo, não vão abrir a cova não. E aí o Senhor vira e fala: você não está acreditando em mim? Você não lembra de mim? Eu sou Jesus. Abre a porta, abre pode abrir lá a cova. E aí eles vão lá e abrem o sepulcro, e ele fala: Lázaro, sai para fora. Não sem antes orar, irmãos. Antes que eu me esqueça, não sem antes orar. E ele, ao orar, ele diz: Pai, eu sei que eu não precisava fazer isso.
Eu sei que eu não precisava agora começar a orar e falar contigo, porque tudo que eu quero, tu sabes. Irmãos, é lindo nós vermos como Jesus Cristo quer nos dar exemplo de que na bonança, na alegria, na tristeza, em todos os momentos, nós precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Ele diz, eu não precisava, Pai, fazer isso, mas para que todos saibam, eu vou fazê-lo. Que nós possamos então também ter esse exemplo, buscar esse exemplo. E aí ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora. E aquela multidão ao redor fica perplexa. E agora os homens que andaram com ele, que viram isso acontecer, não compreendem que ele é Deus. Por isso Jesus Cristo fala, pelas obras vocês não conseguem crer? Aí uma pergunta que fica para nós. Como é que nós estamos crendo no nosso Senhor? Qual é a fé que nós estamos nutrindo do nosso Senhor? A fé que nós estamos nutrindo pelo nosso Senhor é uma fé verdadeira ou é uma fé que se baseia unicamente na vontade de fazer algo diferente? No versículo 12, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará tantas obras, fará as mesmas obras e tantas outras que eu faço, as mesmas obras que eu faço e tantas outras maiores, pois eu vou para o meu Pai. E aí aqui fica um problema para nós. Ele está dizendo, vocês vão fazer coisas maiores que eu. E aí a gente pensa, então quer dizer que o cara pode ser maior que Jesus? Na verdade o que ele está dizendo é, olha, eu estou aqui, estou ensinando vocês, e quando eu for embora, vocês vão passar muito tempo aqui, e vocês vão fazer uma obra tão grande, mas tão grande, que ela vai chegar em 2021, lá numa cidadezinha chamada Cataguases. A minha palavra vai chegar lá em Cataguases através de vocês, e vai tocar o coração de um jovem chamado Neemias, ele vai estar, um jovem, e ele vai estar pregando a respeito dessa mesma palavra. E de repente, as pessoas vão estar ouvindo a mesma palavra que vocês estão ouvindo hoje. Irmãos, essa é a obra que Deus colocou no coração daqueles homens através de Cristo, e coloca em nossas mãos. É uma oportunidade que nós temos, e é um dever que nós temos. Fazer o ID que Jesus mandou. Ele não está dizendo que nós, portanto, seremos maiores que ele. Ele está dizendo exatamente o contrário, vocês vão fazer algo maior, desde que estejam alicerçados em mim. Hoje, portanto, nas nossas mãos, está uma grande e poderosa arma, uma arma tão poderosa, que o inimigo treme quando ouve, que é a palavra de Deus. Ele treme quando ouve o nome do Senhor. Mas não achemos que ele treme por nossa causa. Nós não fazemos nada contra o inimigo. Ele o faz. E ele pode nos usar para isso. Pode. Mas é ele quem faz todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Resumindo então, irmãos, o que nós devemos compreender da palavra que o Senhor nos deixa é: não fique aflito se o seu mestre parece demorar. Porque eis que estou à porta e bato, é uma realidade que já está acontecendo. Não se preocupe se o homem te vê como pequeno, se o homem te vê de forma diferente, se o homem te vê e te olha e fala assim: ah lá, tá vendo fulano de tal? Ah, ele é diferente, deixa ele para lá. Como foi com Tomé, porque o Senhor Jesus Cristo escolheu a ele, e assim escolheu também você. Se você tem, por acaso, o sentimento de que alguma coisa pode ser melhor em você, ore a Deus e peça que Ele melhore. Busque conhecer o teu Senhor. Para conhecer o seu Senhor, busque conhecer a vontade dEle para a sua vida. E como é que você faz isso? Oração, jejum.
e principalmente palavra. Muita, mas muita palavra de Deus. Ensinamento da palavra. Tem escola bíblica dominical, você vem na escola bíblica dominical. Tem estudo nas quartas-feiras, venha. Tem culto na sexta, venha. No domingo à noite, venha, porque a palavra de Deus, ela age nas nossas vidas, é pelo ouvir. A fé venha pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como conhecer a Jesus sem ouvir a sua palavra. O Senhor quer te transformar. Permita que Ele te transforme através de buscar conhecê-lo. E por fim, para finalizar, agora que você sabe como é Jesus Cristo, agora que você já buscou conhecê-lo, agora que a sua autoestima foi jogada para escanteio, porque você não precisa de saber como que o homem te vê, e sim como você está na presença de Deus, prepare-se para fazer um milagre que Cristo prometeu que você faria. E que milagre é esse? Levar a palavra onde Ele não vai levar sem usar a tua boca. Ele quer usar a tua boca e a minha boca para levar a palavra adiante. Prepare-se, porque o Senhor, Ele vai te usar. Mas para isso é necessário que você, assim como os discípulos, esteja preparado. E mesmo que você não esteja se preparando. Porque eles achavam que estavam e não estiveram por um bom tempo. Até que Jesus chega e explica para eles. Vocês não entenderam nada. Então agora eu vou explicar para vocês. E hoje, irmãos, o Senhor Jesus nos deixa entender tudo o que Ele tinha para nós. Toda a sua vontade foi nos entregue, foi nos dita. Toda a sua vontade se cumpriu em nossas vidas. A partir do momento em que nós nos entregamos a Ele e falamos, Senhor, age na nossa vida. Ele desce, morre na cruz e deixa para nós então o sangue vertido na cruz nos transformando. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas todos os dias. Que todos os dias nós possamos olhar para frente e dizer, algo novo vai acontecer. Porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a esperança de que Ele volte também deve se renovar a cada manhã. E, portanto, a minha preparação deve ser constante. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós chegamos ao término deste culto, agradecidos a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos cultuando ao Senhor, adorando o nome do Senhor. Que verdadeiramente a palavra do Senhor fique no nosso coração, que a mensagem do Senhor possa ficar gravada em nosso coração. Convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento. Nós vamos orar, agradecendo o Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, que Deus possa, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, agir em nosso favor e na vida de cada um dos nossos irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecidos por esta tão gloriosa oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, cultuando ao Senhor. O desejo do nosso coração nesta noite é que o Senhor venha receber o nosso culto, o culto que nós estamos aqui prestando ao Senhor, possa chegar diante do Senhor como o cheiro de incenso suave, como coisa agradável ao Senhor nesta noite. Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, te louvamos por tua presença em nosso meio, te louvamos, ó Pai, porque o teu Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele alegra o nosso coração. Nós te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que tu enviaste a este mundo para nos trazer salvação, e é por ele, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite, é por causa, Senhor, da morte vicária do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nós nos encontramos aqui nesta noite, pois outrora nós não tínhamos esta oportunidade e nem podíamos, Senhor, assim fazer, mas somos agora aceitos por causa de Jesus Cristo.
Cristo, teu Filho. Portanto, nesta noite nós te louvamos por Jesus Cristo, nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, que habita em nosso coração, em nossa vida, tem nos falado, tem nos instruído, tem nos conduzido a cada dia na tua presença, ó Pai. Senhor amado, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Senhor, sonda o coração de cada um nesta noite, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer libertação aos lares, que o Senhor venha trazer cura aos lares, que o Senhor venha trazer paz aos lares. Senhor, que tu venhas trazer harmonia dentro de cada lar, no seio de cada família, e principalmente, ó Pai, que o Senhor venha trazer a tua salvação. Senhor, que os homens possam encontrar em Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua salvação. Ah, Senhor, pois nós sabemos que não há outra bênção maior, não há outra bênção melhor, não há outra bênção que possa se comparar à bênção da tua salvação. Portanto, ó Pai, nesta noite, nós assim oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, a nós que aqui estamos, te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, guarda as nossas vidas na tua presença, livra-nos, ó Pai, de todos os males, livra-nos, Senhor, de pecarmos contra ti, guarda a nossa vida em ti, é o que nós te pedimos e já te louvamos agradecidos, no nome bendito e santo do teu Filho Jesus Cristo, amém. E amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Está terminado, vamos na paz do Senhor Jesus e uma boa